E como que foi o processo dela se tornar universal? Porque hoje a gente conhece a psicanálise, e a psicanálise é conhecida em todo mundo, né? Mas como foi esse processo dela se tornar tão grande assim, de ter estado em um lugar apenas e depois ela estar em todo lugar? A psicanálise chamou muita atenção desde essa máxima que a gente conhece, de que as grandes ideias se tornam grandes depois que o autor falece, né? Por Sim. exemplo, que é muito conhecido, de Nikola Tesla, o próprio Salvador Dalí, Salvador Dalí não, perdão, o Monet, enfim, Aham. grandes autores, grandes pintores, grandes mentes que só se tornam conhecidas e reverenciadas depois da morte dos seus respectivos suas respectivas cabeças, né? Isso não aconteceu com Freud. Freud ele se tornou muito conhecido ainda em vida e ele viu a psicanálise expandir para os outros continentes ainda em vida, né? Uhum. Chama muita atenção. De início cria muita muita polêmica, porque Freud começa a dizer da sexualidade infantil, coisas que não se diziam anteriormente, e causa muita polêmica Freud se inspirar mais nos filósofos do que nos Uhum. médicos que vieram antes dele. Então, ele simplesmente romper com tudo que a medicina estava construindo até então e começar um novo projeto baseado na filosofia, no momento em que a filosofia já estava se reerguendo de uma decadência, né? Então, que a filosofia passa por altos e baixos na história, mas esse é outro assunto. Mas no Uhum. momento em que a filosofia começava a se reestruturar, né, na filosofia moderna, Sim. e Freud busca nesses referenciais, ao invés dos referenciais que seus antecessores teóricos da medicina buscaram, falar sobre complexo de Édipo era uma ideia muito, até hoje, era uma ideia muito enviesada, uma Uhum. ideia que as pessoas não compartilhavam e não compreendiam. Tratar A galera sobre achava sexo incabível, hoje, né? pois é, e tratar sobre sexo hoje em 2020, nós temos uma certa liberdade para fazê-lo, mas ainda assim existe o tabu. Em 1900 esse tabu era muito maior. Então, acredito que a polêmica existiu e Freud foi esperto e valeu-se dessa polêmica para tornar a psicanálise muito conhecida. Sim, por mais E que enquanto odiada, tinha né? muito... Perdão? Por mais que às vezes repudiada por muitos, mas mesmo assim se propagou até por ser repudiada, inclusive. Exatamente. Então, justamente por ser tão controversa, a psicanálise se popularizou. E aí foi encantando grandes outros nomes, né? Como Uhum. o próprio Jung, que foi uma pessoa de muito relevo social e que se interessa pela psicanálise, divulga a psicanálise, foi um dos grandes propagadores da ideia da psicanálise, até que ele rompe com a psicanálise mais tarde. Sim. Mas a psicanálise ainda durante a vida de Freud, Freud ia para os Estados Unidos fazer congressos de psicanálise. Freud viu as primeiras associações de psicanálise surgirem em vários países, inclusive Uhum. fora da Europa, né? Então, foi uma história de uma expansão muito rápida. Entendi. Então a gente pode dizer que foi por alguns aspectos, não foi por uma coisa específica, mas pode ser pela essa questão de ser repudiada, pode ser a questão da temática também, né, da sexualidade, que não era tão tratada, então logo viraliza, assim, se espalha muito rápido, né, e também porque muitas pessoas concordaram, né, muitos estudiosos, né, a gente pode dizer que Sim, muitos também aderiram a essa corrente e levaram para os seus respectivos países.